Boa tarde, pessoal. Vamos se chegando. A gente vai conversar hoje com o grande Humberto Lucena sobre prevenções trabalhistas. Algumas dicas, alguns segredos também, alguns cuidados diante de toda a vivência que ele tem aí na área, que a gente possa aprender e evoluir também junto. Ele que já chegou por aqui. Vamos receber aqui. Olha ele. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que você tá, Humberto? Tudo bem? Tudo em paz. Estou todo colorido aqui hoje para ver se deixa esse dia mais leve, que os tempos andam muito pesados e tenebrosos aí, né? Então, como eu não posso estar na praia, eu estou fazendo de conta que estou na praia dentro de casa, trabalhando. Perfeito. Ótima dica. Maravilha, meu amigo. Nessa época de pandemia, a gente tem que se reinventar, né? É Arrumar verdade. formas aí de ficar mais leve. Com certeza, com certeza. Tem que tentar ver o copo meio cheio, né? Porque já tem Verdade. muita gente e muita coisa para mostrar que está meio vazio. Com toda certeza. E fala um pouquinho pra gente, Humberto, quem é Humberto, essa pessoa que vai passar aí uma hora conversando com a gente sobre um assunto tão relevante aí na vida das empresas. Fala um pouquinho pra gente quem é você, Muito como bem. você chegou até aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite aí do CRC de Pernambuco, mandar um abraço a todos os contadores desse estado maravilhoso. Um abraço para você, Débora, obrigado pelo convite. Parabenizar a iniciativa de colocar aí conhecimento disponível, gratuito para os contadores. Em Pernambuco, eu tenho um carinho muito grande, trabalhei no TRT da sexta região aí entre 2007 e o final de 2008, foi minha primeira lotação foi em Pernambuco. E eu sou filho de seu Humberto e Dona Sônia, original de Campina Grande, paraibano, mas moro aqui em Natal já tem aí aproximadamente 19 anos. A minha formação, sou graduado especialista, mestre e doutor na área de direito. Eu gosto de falar isso, não é para me vai dizer, não é para porque se você me perguntar alguma coisa é social, empregador web, eu não vou saber responder, né? A gente fala que professor de direito do trabalho, o cara sabe tudo, né? Quem sabe mesmo a parte trabalhista são os contadores, os profissionais de DP. A gente só ali dá algumas orientações. E sou servidor aqui da Justiça do Trabalho, já vai fazer quase 14 anos também. Sou professor de Direito Trabalhista desde 2010, ministro cursos para empresas, para conselhos, sindicatos, cursos corporativos, presenciais, online, enfim. E a gente tem tentado ajudar os profissionais do departamento pessoal, os advogados também, né? Que é um momento muito difícil, e, sobretudo, os empreendedores que estão respirando por aparelhos, muitos deles, e é um momento de todo mundo se ajudar e saber que o que nós estamos fazendo agora vai ter alguma consequência muito em breve. Por isso que esse papo da gente hoje sobre planejamento, sobre prevenção, é muito importante para que nós saiamos daquela ideia de só procurar o médico quando aparece a dor, a doença. E quando a gente se cuida, costumo dizer o seguinte, quando a gente se cuida, não é para você ficar bonito na velhice, né? Porque a lei da gravidade vem para todo mundo. Mas é para você ter autonomia, para você fazer os seus movimentos sozinhos, ir ao banheiro, não precisar de ninguém ali auxiliando, um mínimo de autonomia. E esse princípio eu levo para a área trabalhista também. Quando a gente cuida, não é apenas para dizer ao mundo que nós somos socialmente responsáveis, é porque tem muita gente que depende de uma empresa. Não é? O trabalho do empreendedor, do empresário, ele é um trabalho muito nobre, porque ainda que inconscientemente, e vocês, contadores, profissionais de DP, são os paramédicos dessa empresa, estão aí na linha de frente, e inconscientemente ele gera muita vida, muito sustento para muitas pessoas. Então, existe muita gente envolvida. Então, quando a empresa fecha, quando alguém é dispensado, todo mundo perde nessa história, não é? Todo mundo perde. O país perde, a criminalidade aumenta, o desemprego, a litigiosidade nos tribunais, a depressão Verdade. aumenta, o índice de suicídio, o trabalho tem.
eu sou apaixonado pela área trabalhista. Então, não estou dizendo que sou apaixonado pelo direito do trabalho, estou dizendo que sou apaixonado pelo mundo do trabalho. E aí eu me interesso por essas coisas. Verdade, Humberto. E assim, é uma responsabilidade social gigante, né? E acaba que a gente que trabalha aí nessa retaguarda, seja você na área do direito, a gente na área contábil, a gente tem uma responsabilidade de ser pilar, né? De ser base, de ser norteador, de ser orientador. E quando a gente fala desse termo, assim, prevenção, eu acho muito bacana a gente trazer nesse modelo mental da gente essa importância de pensar no futuro, porque a gente é muito habituado no dia a dia a apagar incêndio, né? Verdade. A fazer as coisas assim, às pressas. Ah, corre que essas férias aqui vai dobrar, corre, bota esse funcionário de férias. Ó, faz esse aviso, cancela, registra. A gente é muito acostumado a isso, a viver na pressão, a viver o ontem, né? Não é nem o hoje, é viver o ontem. E quando chega um momento desse, né, de pandemia, um momento em que as empresas estão se reinventando, estão aí viajando, né, dentro da sua própria realidade, para se buscar o que é que eu vou fazer, como é que eu vou sobreviver. Começa também a ter essa perspectiva de futuro, né? Poxa, se eu tivesse lá atrás planejado melhor, me cuidado melhor, talvez num cenário tão complicado como a gente está vivendo hoje, a gente vai sofrendo um pouquinho menos, né? Tivesse tendo transtornos um pouco menores. E aí o momento hoje é justamente disso, da gente conversar, não mais sobre o coronavírus, não mais sobre MP 927, 936, isso eu acho que já está na veia, a gente meio que já incorporou. Mas o que vem pela frente, né, Humberto? O que é que a gente pode fazer para pensar no futuro e até também para ficar como dicas também para esses novos empreendedores que, em meio à crise, estão começando a empreender, abrir empresas, começar a construir aí uma vida empresarial. O que é que eles podem aprender com os erros alheios para ter um futuro mais seguro? E eu queria que tu conversasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para a gente se é possível esse processo de prevenção e por onde ele deve começar. Onde é que você acha que nasce essa preocupação trabalhista com o futuro? Para a gente abrir esse filtro aí para os empresários. Muito bem. Você que é contador, e tem muita gente que é contador que está nos ouvindo, e até os próprios empreendedores já ouviram muito falar em planejamento tributário, né? Na área tributária isso é muito comum, já é bem estabelecido, bem desenvolvido. Uma empresa, se você perceber, Débora, ela faz planejamento estratégico, planejamento tributário, até chega a fazer planejamento em relação à gestão de pessoas, mas de maneira muito incompleta e muito, por vezes, até amadora. Ela faz planejamento de negócios, faz planejamento comercial, de logística, ela faz planejamento de tudo. Se você perceber, o empreendedor mesmo, o empresário, é aquele cara que ele consegue convencer alguém a comprar chuveiro elétrico no Saara, não é? Então, isso é meio intuitivo. Mas parece que quando a gente parte para a área trabalhista, toda essa expertise, tudo isso que ele faz muito bem, muitas empresas acabam se perdendo. Então, o que ela tem de muito bom naquelas áreas de muito planejamento, de prevenção, é um verdadeiro desastre. E por que isso? Porque, historicamente, a relação trabalhista no Brasil, ela está muito envolvida aí com um amadorismo que está próximo à afeição. A gente convive com empregados, não é? A gente convive, nós temos desavenças, divergências, discussões. A gente briga com o pai, com mãe, com filho, com irmão que é de sangue ou não sendo sangue, foi criado por eles. Imagine com uma pessoa ali que vive com você, passa um terço, é igual a colchão ortobon, um terço do seu dia você passa no trabalho, no mínimo, né? Então, essas relações trabalhistas que são convivenciais, elas por si só são relações de conflito. Isso é perfeitamente normal, porque nós somos diferentes. A gente nasce diferente e querem nos igualar por decreto, por lei, né? Mas veja, respondendo à sua pergunta aí, eu me lembro de uma frase do querido Ariano Suassuna, que é paraibano, mas foi adotado por Pernambuco, e Ariano dizia o seguinte, que ele não era um pessimista, porque os pessimistas são amargos, né? Mas ele também não era um otimista, porque os otimistas são ingênuos demais. Ele era um realista esperançoso. É justamente esse princípio que o empreendedor deve ter. Ou que alguém que atua ali na área acessória, na área contábil, na área de gestão. O princípio do realista esperançoso. Ele nem é aquele cara deslumbrado porque achou que descobriu a roda,
e vai enriquecer e pode quebrar no primeiro mês. Teve empresa nata e morta aí na pandemia, com um mês de empresa já quebrou, infelizmente. Mas ele também, ele não se deslumbra, mas ele também mantém ali uma centelha de esperança junto com ele, né? De saber que existem perspectivas. O mundo é muito diverso. Você falou sobre reinvenção aí, pessoas que estavam quebradas conseguiram se reerguer na pandemia. A gente não pensa nisso. E pessoas que estavam numa mentalidade fixa caíram. Mas, fundamentalmente, sob a perspectiva da prevenção, o princípio é isto. E sendo este um princípio de colocar os pés no chão, sabendo que eu sou realista, então eu enxergo o mundo como ele é, né? Para parafrasear Nelson Rodrigues, a vida como ela é, mas eu tenho esperança, que é esperar com confiança. Essa é a palavra esperança, é esperar com confiança. Bom, sendo realista, eu preciso enxergar quais são os recursos que eu tenho disponíveis no meu negócio. Portanto, qual é a minha realidade da empresa? E a realidade que a gente vive hoje é uma realidade de crise, então a gente parte do pressuposto que na crise os recursos são escassos. Aliás, essa é a primeira lei da economia, né? E a primeira lei da política é esquecer a primeira lei da economia. Então, na crise os recursos são escassos, mas não é pelo fato dos recursos serem escassos que as pessoas deixam de ter necessidades. Nós temos necessidade o tempo todo. Eu duvido que pode estar a maior fome do mundo se alguém vai deixar de comer pão, ou comprar batatas ou tomar água. As necessidades estão aí. Ora, sabendo dos recursos que eu tenho e das necessidades que a minha empresa, o meu negócio tem, eu vou partir para um planejamento pé no chão, um planejamento real. E aí essa prevenção é muito importante porque eu sei que eu devo me antecipar aos problemas. O que é que 2020 ele mostra para a gente? Que nós não temos controle sobre absolutamente nada, não é? Todos os discursos bonitos de mentoreamento, com todo respeito aqui aos coaches, enfim, né? Aquelas coisas bem abstratas, tudo isso não, a gente viu que do ponto de vista prático não serve de nada, porque nós somos frágeis, somos humanos, somos aqui poeira ao vento, como diz a música mesmo. Então, nesse momento que a gente tem, é o momento de colocar os pés no chão e saber que desde o momento do que eu faço um anúncio de emprego, que é ali a fase antes do contrato, não é? Tem gente que acha que pelo fato de não ser empregado não tem responsabilidade nenhuma. Juridicamente você já está se vinculando às coisas que você diz. Então, desde o anúncio do emprego até o momento pós-pagamento de rescisão. Olha só como a ideia preventiva ela é muito mais ampla. As pessoas pensam que o mundo do trabalho, que a legislação trabalhista, ela se resume a pagar salário, a fazer o recolhimento das guias GFIP, CFIP, contribuição previdenciária, da visa de férias, né? Isso aí é um feijão com arroz. Isso É o básico. É o básico, é para o cara viver e sobreviver. É para você não quebrar antes de começar. O mundo do trabalho, e você sabe disso, que tem clientes, assessores, empresa, ele é muito mais amplo. Profissionais como os profissionais de DP, RH e contadores, os advogados também, eles não são só contadores, são contadores, psicólogos, confidentes, né? Às vezes um líder espiritual até. E isso é muito importante porque a prevenção ela parte do pressuposto que ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Você pode ser o melhor empreendedor do mundo. Cara, você entende o seu negócio. Você vai precisar de pessoas que entendam de como fazer o seu negócio navegar. Então, é muito importante que a gente se atente ao fato de que prevenção e planejamento é algo do ser humano. A gente quer perder peso, vai ao nutricionista, aí planeja uma dieta, vai fazer academia, não é? A turma que está insatisfeita com a aparência, quando o Photoshop e os filtros do Instagram não resolvem, vai ao médico. A gente se planeja para tudo. Por que não se planejar na área do trabalho? E nós sabemos que para ter um resultado em quase tudo nessa vida, você não precisa fazer só uma coisa, duas, três passos. São muitos fatores em conjunto, não é? Na área trabalhista não é diferente. Então, quando eu digo que você precisa ter os pés no chão e planejar diante de um cenário de crise, é saber o que é que você tem, o que é que você precisa e se antecipar aos riscos. Porque se tem algo no mundo do direito, Débora, que é uma verdade, é o que eu chamo de FAC, fato, ato, consequência. Todo fato vai gerar uma ação que vai ter uma consequência. Não dá para pensar fora disso. Qual é o fato do momento? Uma pandemia mundial que colocou tudo cabeça para baixo. Quais são os atos que nós tomamos nesse período? Aí teve um monte de gente que mandou embora por fato do príncipe, né?
O coitado nem sabia que o príncipe não paga conta. O príncipe não paga conta, gente. Mandou embora por fato de príncipe, por força maior, depois que quis recontratar, aí foi aquela confusão. Tudo isso é o quê? Falta de planejamento. É você viver um dia, na verdade, um dia de cada vez. Isso é importante, mas o fato de se viver um dia de cada vez não dá para dizer que a gente não tem que esperar o amanhã, né? Exatamente. E assim, como você falou, né? Esse momento que a gente está vivendo tem ensinado muita coisa a gente e tem mostrado o quão a gente peca em não planejar. Essa questão que você falou de você pensar desde a vaga que você vai anunciar até o depois, muitas vezes a gente não para perceber que cada fato que vai acontecendo ao longo da vida que aquele empregado teve na tua história, desde que chegou até que saiu, eles estão altamente conectados, né? Porque quando você anuncia uma vaga de emprego, você está dizendo qual a expectativa que você tem para aquele cargo. Então já começa ali uma relação de você ser claro com o que você quer contratar e o que você vai oferecer para aquilo, né? Então, desde lá do início, uma contratação mal feita ou feita sem a transparência adequada vai te gerar um problema lá na rescisão, né? Fiz o que eu não era contratado, enfim. Lá no começo requer esse olhar, esse cuidado, né, Humberto? E aí fala pra gente, assim, onde é que nasce o planejamento? Como é que dica você dá para uma empresa que nunca pensou e que agora está escutando a gente e diz, gente, a partir de hoje eu sou o planejador em essência, eu vou planejar todos os atos. Como é que eu começo a incutir essa essência do planejamento na minha rotina, né? Trabalhista, previdenciária? Veja só, Débora, se você já tem um negócio funcionando, eu comparo isso. Você sentiu uma dor, vou ao médico, ver do que se trata. O médico diz, tuas taxas estão todas aqui acima do que deveriam. Então, aquilo é sintomático. Às vezes, essa dor é você ter uma reclamatória trabalhista, ou ser fiscalizado, ou quebrar, não é? Mas o importante é que é sempre possível começar ou recomeçar. Então, se você já tem um negócio, a prevenção é ajustar o que você já tem. Passar um pente fino ali desde os contratos de trabalho, como é que está a sua jornada, a jornada dos seus empregados, como é que está a questão das férias, recolhimento de FGTS, contribuição previdenciária. Uma dica que eu dou é o seguinte: o primeiro passo é você fazer uma radiografia da sua empresa. O Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério da Economia, eles divulgam estudos anuais sobre os temas que são mais discutidos nos processos. Esses temas aí, numa lista de 800 assuntos, os 10 primeiros são responsáveis por quase 20% das ações. Só 10, de 800 posições. Nossa. O que é que está lá? Adicional de salubridade, hora extra, pagamento das verbas rescisórias, aviso prévio, pagamento daqueles 10 dias ali, né? E os intervalos. Isso é o basicão dos processos que a gente recebe na Justiça do Trabalho. Então, primeiro de tudo, se a maioria das ações discutem isso, como é que eu estou fazendo isso no meu negócio? Porque a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros. Isso é prevenção. Quando você para num sinal, diminui a velocidade, ainda que o sinal esteja verde, você está tendo uma conduta defensiva, né? Defensiva, nesse caso, é prevenção. É você dirigir por você, mas saber que tem gente que não necessariamente vai parar. Então, o primeiro passo é esse. Se você tem já uma empresa, fazer essa radiografia de como é que você está agindo. Se você ainda vai contratar alguém, ainda que tenha um negócio, mas você vai começar, eu vou colocar isso a partir de agora, Humberto. Eu divido o planejamento em 3 fases. Um planejamento individual, um coletivo e um de crise, que foi esse ano aí que veio para ensinar para a gente. Eu chamo de direito de trabalho de emergência, né? Como é que é esse planejamento individual? É considerar que cada pessoa que você contrata, cada candidato, cada colaborador, empregado, enfim, funcionário, como você prefira chamar, ele vai ter uma particularidade. Às vezes ele é contratado para a mesma função que o outro, que trabalha ombro a ombro com ele, mas as necessidades são diferentes. Então, aquela história de pegar um contrato padrão de internet, dar Ctrl+C, Ctrl+V, só mudar os dados, isso aí já cai por terra. Porque, individualmente, a gente gosta de ser tratado de forma diferenciada, né? É aquela história, usando assim um ditado bem fora do contexto, mas que vai explicar. O cara que diz para todas as mulheres que ele ama, você é especial para mim, eu te amo, é uma forma bonita de dizer que ele não ama ninguém. Porque a individualidade, na verdade,
é algo que chama muita atenção do ser humano. Quando a gente gosta na condição de consumidor, de relacionamentos interpessoais, o grande desafio do ser humano é ser ouvido, é ter alguém que escuta, porque todo mundo quer falar hoje em dia. Eu mesmo falo pelo escuto, você está vendo aqui, né? Mas então o planejamento individual considera as necessidades de cada empregado. E aí você vai ver qual é o tipo de contrato que a sua empresa precisa. A gente tem hoje 15 tipos de contratos de trabalho. Tem gente que só sabe por experiência, o por prazo indeterminado e o do doméstico. A gente tem mais, por exemplo, mais 12 fora isso aí. E esses contratos geram oportunidades competitivas para o negócio. Por exemplo, a gente tem um tipo de contrato que foi instituído em 1998, que é o contrato por prazo determinado autorizado por norma coletiva, que ele permite um grau de flexibilização altíssimo, que quem utilizou nesse período vai conseguir sobreviver, enquanto os outros que alimentam aquele ódio mortal de sindicatos e vice-versa, não vão conseguir. Então, às vezes, a gente precisa, em nome da prevenção, se relacionar com pessoas que a gente não gosta. Mas eu nem Por um sei, bem maior, né? né? Por um bem maior. A vida é assim, a gente não convive só com quem gosta, né? A gente precisa ter isso. Então, o planejamento individual leva em consideração isso. Eu tenho um curso, depois a gente pode falar um pouco sobre ele, e quando eu vou falar do planejamento individual, eu traço 25 passos que o empregador ele precisa tomar cuidado na hora de fechar a negociação. Porque uma contratação parece um namoro. Sabe ali, os 3 primeiros meses da paixão, contrato de experiência, né? Os 3 primeiros meses ali, a pessoa apaixonada, ela não vê defeito no outro, não. Pode ser a pior, não é maravilhoso, olha como ela é linda. Acontece isso no mundo dos negócios. Porque é tão difícil encontrar alguém que caiba no perfil da vaga que quando às vezes o empregador, o empreendedor acha, ele se esquece do resto. E ele se esquece de um simples fato que ele está lidando com alguém tão falho quanto ele, que é o ser humano. Que a gente pode esperar tudo, inclusive não esperar nada, não é? Então, esse planejamento, ele é um planejamento que respeita a pessoa, que confia dentro de certos limites, mas ele também se prepara e se antecipa para qualquer problema que possa acontecer dali. Tem um segundo planejamento, que é um planejamento coletivo, que aí eu não vou considerar mais o empregado individualmente falando, eu não vou ter esses cuidados em relação a cada um deles, porque cada funcionário, colaborador que eu tenho, vai me auxiliar de alguma forma, ele vai gerar valor de alguma forma. Então, eu preciso aproveitar o máximo dele. A legislação trabalhista, ela disponibiliza mecanismos para você fazer isso de maneira segura, não é? Aquela ideia, o direito de trabalho é muito protetivo, paternalista, isso aí já daria outra discussão. Mas é que, geralmente, quem fala, afirma isso, assim, sem analisar caso a caso, desconhece os poderes que a lei o dá. A legislação trabalhista dá poderes muito consideráveis ao empregador. Exemplo, se o empregado falta injustificadamente em uma semana, e nessa semana ele tem a falta injustificada, tem um feriado, tem o DSR, por uma falta, o empregador pode descontar 3 dias dele. Se eu perguntar isso a qualquer pessoa na rua, se você faltar um dia, eu posso descontar 3 dias, se você vai achar razoável, ninguém vai dizer que acha. Mas a legislação permite o empregador, desde que ele saiba utilizar. Então, o planejamento coletivo, ele parte da premissa que a empresa ela ganha competitividade e ela não se enxerga encasteladamente, ou seja, ela não olha só para si, ela olha para o que está ao redor dela, que é o conceito de categoria, categoria patronal, inclusive, dos empregadores, categoria econômica, tanto é que existe sindicato patronal, né? Desde 2017, a legislação deu assim, como diria o filósofo Homem-Aranha, se eu falar demais, você me interrompa, tá? O filósofo Homem-Aranha, com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Peter Parker, né? Os sindicatos ganharam um poder muito grande. Claro que existem todas as dificuldades, os defeitos, os erros das duas partes, né? Mas se a empresa souber fazer um bom planejamento coletivo, ou seja, você negociar com um acordo coletivo, que época do ano vai contratar, que época vai dispensar, qual é o tipo de contrato, como é que vai ser feito ali o pagamento das verbas naquela empresa especificamente, você está à frente. E assim, é uma diferenciação competitiva, não é? E há o planejamento de crise, que é aquele que você não pode colocar em prática apenas quando entrar na crise. O planejamento de crise parte da premissa, do pressuposto que você não quer que a crise chegue, mas se ela chegar, você vai sofrer menos danos. E aí eu falo do conceito de sala de guerra, por exemplo. Não é? Tem um filme chamado A Queda, que é sobre a queda de Hitler. E a sala de guerra é uma sala para você discutir, num cenário de guerra, os líderes, os comandantes. Isso precisa ser feito nessa época. E aí entra o papel do contador, que é fundamental.
Aquela ideia do profissional, eu tenho um cliente, eu faço a folha dele, quando ele tem alguma dúvida, ele vem falar comigo. Isso aí, nesse período, esse cara está fulminado. Porque precisa incorporar a atividade contábil à gestão da empresa. Gente, vocês, eu costumo dizer que eu admiro demais a classe dos contadores, dos profissionais de DP, porque tem que saber de tributário, trabalhista, previdenciário, relações interpessoais, psicologia, religião, direito societário, direito empresarial, direito... Olha, tem tudo, né? Tudo envolvido. É social, empregador web, ECAC, GFIP, CFIP, DCTF Web, REINF, isso é um monte essas siglas todas. É muito conhecimento. Esse conhecimento eu percebo que é muito subutilizado. É subutilizado. Porque são profissionais que conseguem, ou pelo menos deveriam ver o todo, né? Tem um poder de ver o todo. Se você perguntar para um advogado se ele entende a engrenagem da empresa, ele não vai saber. Não sabe. Eu, na condição de servidor do judiciário, por que é que eu falo disso tudo? Porque eu trabalho na última etapa da cadeia, quando deu tudo errado. E aí a gente chega lá no tribunal, diz, nossa, se essa empresa tivesse feito isso lá na frente, como você falou, na contratação e assim por diante. Então, são basicamente esses 3 tipos de planejamento. Individual, considera a pessoa, o coletivo, ali, a categoria dos empregados, sua atividade econômica, sua atividade preponderante, o que é possível flexibilizar, o que é que não é, né? E o de crise. O de crise você vai instituir um comitê de crise ali, eleger empregados. Isso tudo é muito bacana. Como eu falei que as pessoas gostam de ser ouvidas, você escolhe um representante dos trabalhadores para participar das decisões da empresa, por que não? Dar um pouco de democracia. Você não vai deixar de mandar um negócio por conta disso. Débora, isso afeta de uma maneira tão potente as relações trabalhistas. Sabe por quê? Porque muitos dos casos que a gente recebe lá na Justiça do Trabalho nem são por conta de verbas. As verbas são a justificativa. É porque o cara foi humilhado, ele não foi ouvido, passaram por cima dele, desrespeitaram. Entendeu? Então, essa humanização da relação é um aspecto da prevenção também. Exato. E assim, eu vejo muito hoje no DP que, principalmente nessa crise que a gente viveu, o poder estratégico que o profissional do DP tem, né? Porque, assim, quando a gente fala de processar folha, emitir contra-cheque, gerar guia, isso é obrigação. Isso não vai te dar um diferencial com relação a outros profissionais do mercado e nem vai ser um diferencial competitivo para a empresa. Agora, a partir do momento que todo aquele conteúdo que você tem, de conhecimento, né? De todas as normas, de todas as obrigações, o pulo do gato, como diz a história, você saber as manhas, né, daquele setor, todos os prós e contras, o que pode e o que não pode acontecer, a partir do momento que a gente sai de trás do birô, desses procedimentos operacionais e começa a atuar no cliente de uma forma consultiva, né, preventiva, ó, não vai por aqui não, porque isso pode te causar isso, isso e aquilo. Olha, se você vai contratar alguém, preste atenção nesses principais cuidados que podem te evitar uma reclamação trabalhista, né? Então, essa história da orientação faz toda a diferença e a gente viu agora, né? Quando começou a sair, como você falou, logo quando saiu as primeiras reviravoltas aí do Covid, né, da crise, aí era assim, era uma notícia atrás da outra. Todo mundo demite pelo Factum Príncipe. Daqui a pouco, esposa maior. E assim, o profissional do DP, ele tinha que estar lá balizando e dizer ao cliente, olha, tem várias linhas de raciocínio, são teses, são entendimentos jurídicos, os prós e os contras de cada um, para o cliente chegar, extrair e dizer, olha, pelo meu perfil, eu tenho um perfil mais conservador, eu vou por aqui. Ah, não, eu tenho um perfil mais adepto ao risco, eu vou por esse caminho, mas o profissional tinha que meio compilar aquilo tudo, traduzir, resumir e passar para o empresário mastigado. E aí, assim, é um divisor de águas na vida de um profissional do DP, é sair de trás do birô e ser gerador de conteúdo e atuar na prevenção. Até porque quando dá a bronca lá na frente, a primeira coisa que o empresário diz, sabe o que é? Você não me avisou. É verdade. Você não me falou que isso podia acontecer, porque você não me disse, né? Então, o contador acaba escutando muito isso em várias das nuances aí da manutenção de empresa, porque se sente nessa obrigação, nessa responsabilidade de orientar também. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Humberto, a gente como contador, né, nessa retaguarda, a gente não pode, claro, entrar
na nuance jurídica, assim, nas expectativas jurídicas de entendimento, né? Qual a opinião da gente com base em cada uma das teses, que a gente não tem domínio técnico para isso. Mas atuando à frente do DP, atuando nessa retaguarda de geração de informação, que papel a gente pode desempenhar e que tipo de informação a gente pode gerar para esse empresário para ser diferente, para ser realmente um impulsionador no desenvolvimento dessas empresas? De que forma e com que postura tu acha também que a gente pode atuar, contornar, expor para que a informação também da gente seja clara para esse pessoal? Perfeito. Débora, eu gosto muito de sanduíche, batata frita e tal, enfim, junk food, né? Fast food. Mas a gente sabe que quando a gente come isso, nós ficamos cheios, mas não alimenta. Enche, mas não alimenta, não nutre, né? É exatamente assim que muitos profissionais têm vivido nessa época. Eles viviam a alimentação do dia. O que é que eu faço para sobreviver esse mês, ou sobreviver essa semana, ou hoje? E aí, dentro desse cenário de pandemia, nós tivemos outras crises dentro da crise. Temos a crise política, que não precisamos falar aqui. Temos a crise sanitária, né, que já é como uma crise econômica. E temos uma crise que muita gente caiu nela e nem percebeu, que é a infodemia. Infodemia é o excesso de informação que tem o mesmo problema que a falta de informação, porque havendo excesso, a gente não tem como atestar a procedência, a idoneidade e a credibilidade. Então, aí a turma, eu vi no Instagram tal, vi no blog, vi no jornal, dispensa todo mundo por fato do príncipe. Aí na outra semana, não, agora manda de volta e dispensa Força maior. força maior. Aí agora vem MP 927, aí a questão dos sindicatos. Enfim, isso, todo mundo, como eu falei, todo mundo quer dar uma opinião sobre alguma coisa, então o ponto fundamental não é que esses profissionais eles vão dar consultoria jurídica, jamais. Não entre nesse terreno, porque não é sua praia, você pode se complicar, inclusive responder criminalmente por conta disso. Mas você precisa ter a noção, o mínimo para sobreviver. Esse mínimo está disponível e tem muitos profissionais, muita informação bacana. Então, o contador, ele precisa estar atento que aquela ideia de contador tradicional, do cara que fazia escrituração, preenchia formulário, o filme Tempos Modernos fala muito isso, né? Apertar só o Repetitivo ali. repetitivo. Aquilo ali é a mesma coisa. Tem gente em 2020 que está fazendo a mesma coisa. A diferença é que é com uma tecla de computador. Um clique, Ctrl+C, Ctrl+V na informação, mas não sabe o porquê da engrenagem. A informação que você vai passar para o seu cliente, ela está disponível na internet. Se ele quisesse, ele mesmo procuraria. Informação é diferente de conhecimento. Conhecimento é saber o porquê daquilo. E aí, como usar, né? Como usar, justamente. Saber a lógica, de onde veio, o porquê e quais são as consequências. Lembra? Fato, ato, consequência. FAQ. Não esquece mais. Esse contador que tem essa nova percepção, ele toma uma decisão, ou ele ajuda na tomada de decisões da empresa, ou ele orienta, mas ele apresenta todos os caminhos possíveis. Ele não chega, faça isso. Ele é um cara que está ali com o pé atrás, né? Ou uma profissional que está com o pé atrás. Olha, tem esse entendimento, pode acontecer isso, tem esse, pode acontecer isso. E isso exige um trabalho de você garimpar informação e evitar a infodemia. Quem tem um bom profissional contábil, mesmo que não tenha dinheiro para pagar uma assessoria jurídica, que a gente sabe que nem toda empresa tem esse recurso, ou pelo menos não há essa cultura em todos os lugares, mas esse empreendedor que tem... É bom conhecer quem é o seu contador, né? Se a gente tiver algum empresário aqui, procure saber quem é o seu contador, os cursos que ele anda fazendo, ou se ele qualifica o seu pessoal, a qualidade da informação. De ditado que diz assim, você quer conhecer quem é seu amigo de verdade? Veja quais são os tipos de conselhos que eles lhe dão. Da mesma forma com o profissional da contabilidade. Qual é o tipo de consultoria? Porque aqui e acolá a gente tem que intimar um contador para depor nos processos trabalhistas. E são coisas absurdas que a gente vê que acontecem. Claro, como em toda categoria isso acontece, os advogados não são diferentes, servidores públicos. Estamos falando aqui do nosso papo, mas tem isso na administração, na medicina, enfim. Né? Então, esses Mas na contabilidade, o que é que tu vê mais, assim, Humberto, que compromete muitas vezes os profissionais? Até para ficar de alerta aí para a classe. Eu vejo, muitas vezes, Débora, que
alguns contadores, é bom que a gente registre isso, eles repassam informações como se aquelas informações e orientações fossem coisas absolutas. Eles não, pode fazer, sem medo, faz assim, contrata como MEI mesmo, né? Ainda que tenha os elementos da relação de emprego, e depois esquece de dizer, mas tem um risco de um processo no meio das costas depois, né? De uma autuação. Eu já atuei em casos nos quais o contador, inclusive, está respondendo criminalmente porque se utilizou dos dados de dos funcionários para abrir mês para pagar, né? Fazer o pagamento. E ali teve repercussão criminal, além da trabalhista. A gente nem sempre sabe o que é absolutamente certo, mas alguma coisa nos alerta quando algo de certo, algo de errado não Não está está certo. certo. Não é isso? Então a gente eu não sei exatamente dizer por que isso está errado, mas eu sei que não é certo. Isso é algo parece que vem na nossa cabeça, nós aprendemos desde cedo. Então, muitas orientações que eu percebo, coisas mais complexas devem ser encaminhadas para um profissional da área jurídica. O risco de oportunidade, os custos de transação, a parte contábil, perfeito. Agora, quando os temas são mais controvertidos, quais são as repercussões? Sabe por quê, Débora? Porque, às vezes, uma orientação dessa, inadequada, pode levar a empresa a quebrar. Eu já atuei em muitos casos, sobretudo micro e pequenas empresas, que são aquelas que levam o país nas costas, né? O seu João lá Exatamente. da esquina, da padaria, a menina que tem a lojinha lá no centro da cidade, ela tem 2 funcionárias, sendo que uma é prima e outra é irmã, que está todo mundo ali ajudando. Essa turma não aguenta multa, não aguenta condenação de sentença Até judicial. porque tudo que reduz de custo que elas usam de economia é para baratear preço para vender mais, não para fazer uma Justamente. reserva, né? Então, a responsabilidade desse profissional de colocar os pés no chão desse empreendedor, dizer que ele não pode fazer tudo. Certo? É fundamentalmente isso. Você não pode fazer tudo. Ah, mas o empregado concordou, ele assinou. Gente, no direito do trabalho, a assinatura só vale se corresponder ao que aconteceu. A gente chama esse princípio do contrato de realidade. Você pode colocar no contra-cheque o nome que você quiser, premiação, gratificação fofinho, meu funcionário maravilha. Se aquilo não corresponder a uma prestação de um exercício de uma prestação que ocorreu no mundo real, não vale de nada. Então, não é como o direito civil, que as coisas são mais formais, um contrato de locação, de compra e venda, que até hoje o direito civil está meio assim, né? Aprendeu com o direito de trabalho. Porque viu que o ser humano não é lá esses Roberto Carlos de confiança. O direito trabalhista é justamente isso, não importa o que aconteceu. Então, achar que você colocar tudo no papel, então agora eu vou adotar uma postura preventiva, eu só vou colocar o que eu já fraudava antes no papel, adianta de nada. A prevenção é para corrigir caminhos, não é? É para corrigir caminhos. E você sabe que é um ponto interessante, é que quando eu falo em prevenção, na cabeça do empresário já vem custo, 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 né? Pagar mais, pagar mais, pagar mais. E isso é uma coisa inequívoca, é uma coisa equivocada, na verdade. Eu estava com aula, ministrei uma aula com o professor Tiago Fred, nosso colega de BSSP, da parte de segurança e saúde do trabalho. A gente estava mostrando, por exemplo, que na área de segurança e saúde, quando a empresa ela toma as cautelas mínimas que ela precisa tomar por força de lei, ela pode, inclusive, reduzir custos na folha de pagamento. É chamado de direito tributário ambiental. Então, quanto menos acidentes, menos afastamentos, você tem ali, por exemplo, alteração no FAP, né? Você tem alteração no seguro de acidentes de trabalho, esse seguro é multiplicado pelos percentuais do FAP, então a empresa que pagaria mais paga menos. Então, quando você se previne, eu estou falando de uma área do mundo do trabalho, existem várias outras. Quando você se previne, você paga menos. Lucratividade não é só o conceito mais amplo de lucro, não é só o que entra, não, que deixa de sair inadequadamente. Uma coisa é você pagar horas extras do empregado. Não deveria ter passado da jornada do combinado, mas ele trabalhou, você paga. Você se beneficiou daquilo. Outra coisa é você pagar uma indenização por assédio moral. Me diga, do que é que uma empresa que pratica assédio moral ela se beneficia? Absolutamente nada. Porque Pelo contrário. ninguém consegue produzir e ser eficiente estando com o seu psicológico abalado, não é? Então, esse profissional do departamento pessoal e os contadores entram nisso e a turma fala, meu Deus do céu, quer dizer agora, então, que eu vou ter que saber mais coisas. Isso é para você viver melhor. Sabe por quê? Quando você previne,
a sua confiança, a sua credibilidade, a sua autoridade aumenta. A sua paz vem junto. Você estabiliza o meio ambiente de trabalho. É horrível você ter um cliente, trabalhar numa empresa que o ambiente é ruim, que você já chega, Pesado, né? né, pesado, querendo saber a hora que ir embora, que tem a crise do domingo à noite, né, quando fala agora, as últimas notícias do Fantástico, meu Deus, amanhã tem que trabalhar, que inferno. A dependência da sexta-feira, né? Então, assim, isso é uma mudança, é uma revolução na forma de pensar. E, claro, revoluções de pensamento, elas demoram dezenas de anos, séculos, às vezes. Nós temos uma mentalidade muito presa ao passado, ainda aos pouquinhos, né? Esse período vai ensinar muito. Mas sabe que um contador, um bom contador, esse contador que amplia os horizontes. E aí, claro, a consequência é a melhor remuneração, porque as pessoas, elas são pagas, independentemente de serem empregadas ou não, pela sua raridade, né? Isso que você falou. O que é raro é caro. É claro, tudo que é raro é caro. Por isso que Neymar só tem um e professor tem um monte. E professor nunca vai ganhar tanto em Neymar, mas dentro da categoria de professor existem uns que ganham muito mais do que outros. Por quê? Porque se diferenciam, porque são mais raros. A raridade diz respeito ao índice de você ser encontrado, mas não apenas ser encontrado, de você gerar um valor para alguém. E aí esse profissional que ele amplia, que ele sabe fazer a folha de pagamento, cálculo trabalhista, e se você não souber, você nem arruma emprego, ou não fica muito tempo, não é? Além disso, ele tem uma curiosidade de saber o que é que os tribunais pensam sobre isso. Não precisa ser advogado para você saber. Curiosidade, estudar. Mercado. É ver o que está ao seu redor. Essa prevenção, ela não olha só para dentro da empresa, ela olha para fora, para a concorrência, para quem está me vigiando. Qual é o pensamento da fiscalização? Um dos casos mais gritantes na fiscalização hoje é o FGTS, certo? FGTS, um problema sério que está todo mundo envolvido. Falta dele, na verdade, recolhimento. Tem uma instrução normativa, a IN 144 de 2018, da CIT, que é a Secretaria da Inspeção do Trabalho, hoje subsecretaria, que trata sobre especificamente da fiscalização pelos auditores em relação ao FGTS. Essa instrução normativa, Débora, assim como tantas outras no mundo do trabalho previdenciário e tributário, ela é um cardápio que o governo dá para as empresas, dizendo, olha, se você ler isso aqui, você não vai ter problema, porque o auditor é vinculado àquela instrução normativa. E lá nos artigos 9º, 10º, 11º, tem uma lista de mais de 60 rubricas dizendo isso aqui incide FGTS, isso aqui não incide. Se acontecer isso, o auditor vai fazer aquilo. Então, o cara que é prevenido, ele não vai esperar ser fiscalizado. Ele pega a instrução normativa, lê, e provavelmente ele está recolhendo FGTS sobre o que não deveria, e não está recolhendo FGTS O que sobre o que deveria. deveria. Tá? Então, não é só que eu estou fazendo errado, estou deixando de fazer. Às vezes está fazendo errado porque está fazendo além do que deveria estar fazendo. E no direito trabalhista tem isso, né? É a lógica do abraço do urso. Depois que agarrou, meu amigo, incorporou ao contrato, aí fica difícil. Verdade. E assim, uma coisa que você falou, Humberto, que acontece muito, às vezes o contador até fala do risco para o empresário, mas não registra, ou então acaba caindo em tentação. Em que sentido? O empresário, muitas vezes, ele sabe que aquilo é errado. Sabe que aquela atitude, vou fazer isso, vou considerar isso aqui fora da base de cálculo, por exemplo, das contribuições, etc. Mas ele fica olhando para o contador, com o olhinho brilhando, para requerer uma aprovação. Mas assim, e se eu posso? E o contador tem que ser muito firme em dizer, olha, se você fizer, tem esse risco, isso, e formalizar. Porque o empresário parece que é uma coisa, mesmo sabendo que está errado, ele fica ali, sabe? Aqui a gente chama peiticando. Não sei se é no Rio Grande do Norte é o mesmo termo. Não, mas eu fica entendo. né? Fica naquela peitica assim, mas olha, mas entenda, na verdade é isso, aquilo. Não, você concorda comigo? Tá vendo que eu tô certo? Não é justo e tal. E acaba que muitas vezes o profissional do DP, para não chatear o cliente, faz, mas não registra o risco. Aí lá na frente, quando isso dá um problema, você já abriu o alerta que pode dar uma responsabilidade também para o profissional, né? Que isso é um ponto muito importante. Mas fora isso, tem aquela questão moral. Poxa, como é que você vai comprovar para o cliente? Relembrar que ele tem a memóriazinha fraca, né? Que quando ele cogitou fazer aquilo, você alertou dos riscos. E ele assumiu o risco, assumiu a responsabilidade. Porque o risco é do empresário.
o ônus e o bônus vai para ele. A gente tem um papel de orientar e executar com base no que foi contratado. Mas a gente tem que ter esse hábito, né? Ó, segue aqui conforme solicitado. Lembrando que conforme os entendimentos, tem esse risco, a consequência pode ser essa e aquela, para lá na frente refrescar essa memória e também resguardar o profissional, né? Em caso de qualquer problema que possa ter no futuro, né, Humberto? Essa formalização da orientação, né? Perfeitamente. E além do aspecto moral, que é extremamente importante, colocar a cabeça no Uhum. travesseiro e conseguir dormir, para quem está conseguindo, né? E acordar, isso é ótimo. Mas eu abro o olho de quem e os ouvidos de quem está nos ouvindo para outras repercussões. Agora, nesse momento que nós estamos passando, por exemplo, mês passado, foi finalzinho de maio, na verdade, saiu a notícia de uma empresa de Goiânia e outra do Paraná que foram fiscalizadas. E nessas empresas, eles fizeram suspensão dos contratos de trabalho pela MP 936 à época, mas os empregados estavam trabalhando. E aí, a fiscalização chegou e foi junto com Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. Resultado, estão respondendo criminalmente os contadores da empresa, o empregador, né? Professor, mas o contador não tem nada a ver. Às vezes a gente orienta e ele não segue. Aí é que você tem que fazer o que a Débora falou. Você se documentar, porque lá na frente, se eventualmente você cair num rabo de foguete desse, como a gente fala aqui no Rio Grande do Norte, você diz, olha, eu inclusive o orientei a não fazer. Tem empresário que confia toda a atividade da empresa ao contador, de olho fechado. Então, quem operacionaliza, veja, se um contador ele sabe que o empregador ele vai exigir o trabalho, mesmo com o contrato suspenso, mesmo assim ele faz o cadastro do empregador web, o empregado recebe benefício emergencial, ele responde na condição de coautor por crime de estelionato contra a administração pública. Porque uma coisa é eu cometer uma fraude trabalhista entre eu e o empregado, outra coisa é com dinheiro público. Aí vem estelionato. E federal, né? Um crime federal. Ministério Público Federal, Polícia Federal. A pena é agravada em 1/3, se for cometido contra a administração. Isso o aspecto criminal. Fora as multas, que a depender aí do porte econômico da empresa, podem chegar até R$40 mil. Fora os eventuais processos trabalhistas individuais. Fora uma ação do Ministério Público do Trabalho, uma ação civil pública, por conta de uma conduta. Olha só a repercussão. Então, para esse profissional se resguardar, a dica que eu dou é tudo que você fizer, mande por e-mail, se documente. Se você mandar pelo WhatsApp, dê print, abra um dossiezinho lá para cada cliente e vá salvando. Perfeito. Certo? E como diz o compliance, né? O óbvio precisa ser dito. Isso. Por mais lógico que seja aquele procedimento, aquela orientação, escreva, né? Documente. Sempre. Porque às vezes o lógico fica nas entrelinhas, né? E eu digo assim, escreva e coloque também os riscos de se adotar um procedimento diferente. Porque lá na frente, se tem uma coisa que esse ano ensinou, é que eu já falei isso, né? A gente não tem controle de nada, qualquer coisa pode acontecer na vida. E detalhe, aí a gente olhar para o mundo, né? Não apenas para a empresa. O governo, ele vai atrás desse benefício emergencial, viu? Então ele dá com a mão e vai tirar com a outra, porque esse recurso público aumenta as contas públicas. Aquelas empresas que acharem que vão se beneficiar disso sem cumprir a legislação nesse período de crise, muita gente oportunista e achando que vai se dar bem, ninguém vem atrás disso, não. A CGU já pediu que fosse encaminhada a lista de todas as pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Começou pelo auxílio, depois pelo benefício. Então, basta uma pessoa. Olha só, basta que o seu concorrente saiba e te denuncie. Não é nem o seu empregado. Basta que o seu concorrente, basta que o contador, se você tiver uma chateação com ele, denuncie anônimo. Você nem vai saber quem foi. Então, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. É isso que muitos empreendedores precisam aprender. Quando ele olha para o contador com o olhinho brilhando, é que ele confia no contador em última instância. Ele quer uma palavra de aprovação, não é? Porque esse profissional inspira muita confiança. Se o meu contador disser, faça isso, eu faço. Se não for da área trabalhista, eu faço, entendeu? Porque assim, eu confio, né? Então, é importante se resguardar, muito importante, porque você pode... Tem certos honorários, Débora, que não valem a pena, né? Que é até o que a Stephanie pontuou aqui, a questão da responsabilidade solidária.
né? Que se Justamente. aplica ao contador em vários casos, né? Justamente. Certos honorários não valem a pena. Você pode, inclusive, a depender da repercussão criminal, perder o seu registro junto ao CRC, não poder mais atuar na condição de contador por conta de um cliente. Então, Isso. essa sanha e essa concorrência desenfreada, sabe? A gente precisa estabelecer limites. Qual é o tipo de cliente, de profissional que eu quero ter? Aos meus alunos de direito preventivo, eu sempre digo, faça um teste com um cliente seu. Tudo isso que eu estou ensinando sobre prevenção trabalhista, e depois você me diz. Então, é mostrar essa nova realidade e demonstrar que isso não é custo. Tem muitas prevenções que não demandam R$ 1 de investimento sequer, só ajustar, certo? Só ajustar pequenos detalhes ali e você vai deixar de ter problema com fiscalização, com processo judicial, tem que investir nas pessoas. O grau de rotatividade de empregados no Brasil é muito alto, você vê pela quantidade de seguro-desemprego. Então, quanto mais empresa manda embora, pior, por quê? Porque ela tem que treinar todo mundo, tem que pagar verba rescisória o tempo todo, tem que ficar reensinando. Então, o colaborador dela, o empregado, nunca vai estar no seu melhor, porque quando ele vai chegando, ele vai embora, entendeu? Isso é uma questão de prevenção também. Ah, mas o negócio é meu, manda embora quem eu quiser, claro. Mas veja, se você usa esse argumento, se você não quer, tem outro que queira, pense o seguinte, se você contratou aquele, é porque o segundo não é tão bom quanto ele. Então, essa valorização, claro, eu não estou dizendo aqui que o empregador é mau, nem o empregado é bom, porque caráter não escolhe o lado da mesa, né? Mas a gente está falando uma perspectiva de você virar a chave, mudar a percepção do mundo, mudar. 100% das pessoas que compram são pessoas, 100% das que vendem são pessoas. O mundo gira em torno disso. Por mais tecnologia que a gente tem, é tudo em torno das pessoas. Não é o que você tem, é quem você tem. E esse período veio para mostrar quem é que você tem do seu lado aí. Será que não é uma hora de você valorizar esse contador, esse profissional de DP, que teve lá junto com você apagando incêndio todo dia, né? Fazendo certo ou errado, mas estava lá segurando as pontas. Exato. E a transparência até, né, Humberto? Sem Assim, dúvida, a sem dúvida. transparência do empresário para o contador, porque também, se ele não for transparente, o contador não vai ter as orientações adequadas para o negócio. A transparência do empresário para o colaborador, de ser claro quais são as expectativas para aquele cargo, a remuneração, porque eu acho que muitos dos conflitos eles surgem da falta de clareza, né? De você não Total. deixar claro o que você espera daquele colaborador, qual a remuneração que você se propõe a dar, quais são as necessidades que aquele colaborador tem para exercer aquela função com qualidade e, consequentemente, como formalizar isso de uma forma também dentro dos respeitos da legislação. Então, Sim. tudo começa muito com essa questão da comunicação, né? Ser transparente, ser claro na relação de um todo, acho que é um defeito de ser humano mesmo, né? É, Essa dificuldade de comunicação, né? isso é tão importante, Débora, que você falou, talvez você nem entrou numa área que talvez você nem soubesse que estava falando disso. Mas a transparência e a boa-fé é tão importante que ela não é nenhuma regra do direito, é um princípio do direito. Os princípios como justiça, como igualdade, né, isonomia, a transparência, a boa-fé aqui, boa-fé objetivo, o que você faz, não é o que você pensou em fazer. Ah, eu queria, estava na sarjeta, desempregado, coloquei aqui dentro de casa para trabalhar. Se não fez o registro na CTPS, não pagou o salário, não recolheu, não tratou como gente, não valeu de nada. De boas intenções, a Justiça do Trabalho está cheia, igual um outro lugar ali, né? Então, não vale. Não é o que você pensou em fazer, é o que você fez. É o que você fez. E isso de transparência é fundamental, porque muita gente, a gente não gosta, ninguém gosta de ser enganado na vida. Ninguém gosta de ser enganado. Você acha que o empregado vai gostar? Coloque-se no lugar dele. De você ter prometido uma coisa e fez outra, de você não honrou com a sua parte. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir honrar. E nessa hora você tem que ser homem ou mulher e sentar com ele ou com ela e dizer, olha, essas são as condições. Eu, inclusive, reconheço que estou errado e eu quero ver uma saída para a gente consertar. Sabe? O conflito trabalhista, quem lida com pessoas, não é diferente de um conflito tributário, é diferente de um conflito civil, porque muitas das coisas que estão ali são coisas relativas aos sentimentos. É injustiça, ingratidão, raiva, ódio, né? Enfim. E quando você consegue superar isso, a prevenção já abre o seu olho para isso desde o começo. A relação empregatícia é igual um casamento e o divórcio. Começa com o meu bem e termina com meus bens, né?
Então começa muito bem. Se você souber começar e terminar, eu diria que mais de 50% dos seus problemas estão resolvidos. Resolvidos. Pois é. E assim, eu acho que uma coisa que a gente não pode desanimar, né, Humberto, que eu vejo muito nos profissionais do DP, é que a gente que está nesse meio, a gente tem que ter a consciência de que a legislação, os momentos, as pessoas e os entendimentos são mutáveis. Sim. Então, o que você aprendeu em janeiro, mudou em fevereiro, em março mudou, todos os meses ocorreram interpretações. Então, quem trabalha nessa área tem que estar conectado com o meio, né? Com o que está acontecendo, com os entendimentos, como você falou, procurar cursos de qualidade constantemente. Não é você, fiz um curso técnico, aprendi a mexer no sistema de folha, estou apto a viver nessa área. Não, para um DP estratégico, que é o tema da gente da semana e de hoje a questão de prevenção, é essa consciência de que você é um ser que merece estar em constante evolução, tá numa área que muda constantemente, né, os entendimentos, não é só a CLT que está ali estagnada, né, tem o que é feito com base nela. Sim. E queria que tu conversasse também um pouquinho com a gente, Humberto, onde esses profissionais, assim, que quiserem te procurar também, ter acesso a teus cursos, teus conteúdos, onde podem te encontrar, que eu sei que tu tem uma quantidade imensa de conteúdo aí que tem sido compartilhado e elogiado bastante aí para os profissionais do DP. Fala um pouquinho para a gente onde é que a gente pode te encontrar para dar continuidade aí nesse processo de conhecimento, de evolução. Sim, bom, aqui é primeiro me seguir no Instagram, Humberto Lucena, tudo junto, bem fácil. Lá tem muito conteúdo gratuito, tem dica, tem os links dos cursos que eu participo. Lá na minha bio tem um link que você consegue participar do meu canal Telegram. Temos 1.500 alunos lá no meu canal já. Todo dia tem dica trabalhista, enfim. Eu tenho uns cursos também, que são cursos pagos, porque os boletos não chegam, não param de chegar, né? E eu estou, inclusive, com um curso agora aberto até as inscrições até dia 10, que é o curso de Direito Preventivo do Trabalho, que é justamente... E tu falou que a gente aqui vai ter desconto, né? O pessoal tem... do CRC de Pernambuco, você prometeu um desconto. Tem 10%, desconto. tem 10% de desconto até as 23 horas e 59 minutos de hoje, né? Mas a gente tá vendo se elastece um pouquinho mais esse prazo. Eu tô vendo com a equipe pra gente aumentar. Primeira semana o pessoal tá recebendo salário, também tem tudo isso, né? E é um curso aí que você compra o curso que é comigo, de 15 horas, são 12 módulos e ganha mais 4 bônus. Um curso sobre como se prevenir de ações judiciais, ou seja, a documentação que você tem que produzir, como produzir, para que vai servir aquilo. A gente fala desde o recebimento de uma notificação para que esse profissional do DP entenda o que é um processo trabalhista. Já que vocês têm a parte técnica, nós temos uma linguagem totalmente marginalizadora, né? Então a gente explica os termos, por que é importante você salvar ou dar um print numa conversa de WhatsApp e salvar em PDF. Quais são as repercussões de como você gravar uma conversa de emprego, de uma dispensa, de um aviso prévio. A gente fala da defesa da empresa e da audiência até o final, as dicas de execução, como os prepostos devem atuar, enfim. Temos um outro curso bônus, quem adquirir vai ganhar esse e vai ganhar um segundo, que é as cautelas para se evitar o cometimento de crimes nas relações trabalhistas. Embora seja uma coisa bem aqui longe do direito penal, mas às vezes a gente comete crime sem saber. Então, como fazer isso tudo? E além de as 6 aulas gratuitas e tira dúvidas e as aulas da semana da prevenção. E tem outros cursos também aí, mas esse é o curso do momento. E acha tudo no teu Instagram, né? Tudo no meu Instagram. Minha vida tá toda lá, viu? Massa, um livro aberto. É um livro aberto. E eu tenho um carinho muito grande para esses profissionais. E, na verdade, esse curso é feito para os profissionais de DP. Perfeito, Humberto. Te agradecer nesse minutinho final da gente. Agradecer pelo teu carinho de sempre, tua disponibilidade. Agradecer aí ao pessoal que esteve aqui com a gente, o Erli, com todo carinho, Stephanie, Heloísa, Ingrid, Luzinete, Arlete, uma gama aí de pessoas que compartilharam, elogiaram, disseram que você faz poemas, poesia com direito. Muito obrigada, meu amigo. Que Deus ilumine seu caminho, que a gente possa sempre contar com você, compartilhar dessa jornada sempre. Que Papai do Céu esteja sempre aí do nosso lado e ao lado de todo mundo do DP, para que a gente não enlouqueça e que a gente floresça aí nesse universo.
Muito Estamos obrigada. Se juntos. quiser dar um beijinho aí, pessoal, a gente tem 20 segundinhos. Muito obrigado pelo convite ao CRC Pernambuco. Obrigado a você, pessoal. Um beijão. Me sigam lá no Instagram que a gente tem a oportunidade de aprofundar esses temas. Valeu, tchau. Show de bola. Cheiro no coração, meu amigo. Pra você Saúde e também. paz para todos nós. Amém.